para a população, né, Duda? É fazer com que a população resolva os seus problemas de uma maneira eficiente, de uma maneira definitiva, que leve para eles uma estabilidade emocional, para que possam tocar a vida sem aquela indefinição. Ah, eu preciso da pensão, ele não me paga, ele quer ver o filho, eu não deixo. Então, tudo isso tem que ficar bem estabelecido quando um relacionamento acaba. A TV Prevê, ela funciona em sinal aberto e ela pega as periferias de Bauru. É importante dizer para a telespectadora principalmente, né, que sempre, nem sempre ela é a maior vítima, mas na maioria das vezes é a maior vítima, que ela não precisa estar casada, ela tem um filho, ela já tem direito de... Já, claro, hoje em dia a união estável é equiparada à família oriunda do casamento, está equiparada ao casamento. Então, o filho nascido de um relacionamento de união estável não tem mais aquela pecha de filho ilegítimo há muito tempo, né? E mesmo que alguém tenha um filho sem que haja uma união estável, o que acontece muito hoje em dia, né? Os relacionamentos estão sendo fugazes e muitas vezes quando a criança nasce, aquele relacionamento já não existe mais. Claro. Mesmo essa mulher pode procurar o setor de conciliação para deduzir sua pretensão. Só não se encaixam nos casos atendidos no pré-processual os casos em que haja necessidade efetiva do provimento jurisdicional, né? Ou seja, uma decisão. Medidas liminares não pode, claro. O divórcio também não pode, tá? Então, são poucos casos que são excepcionados, que precisa do processo. Se uma mulher... Ela sabe que o filho é de um homem, mas não registrou. Ela pode pedir o exame de DNA por ali? Então, o que ela pode é tentar um reconhecimento voluntário, claro, do cidadão. Mas se ele negar, precisa do processo. Nem conheço essa mulher. Não eu acho que nesses casos ela nem precisará procurar o setor pré-processual. Por quê? Porque o registro civil já tem um procedimento, claro, né, que quando uma criança é registrada sem o nome do pai, já encaminha para a gente, nós intimamos o suposto pai, e se ele quiser reconhecer espontaneamente, já é feito isso. Claro. Então, esse é um outro departamento que nós fazemos. E a lei agora não é assim? Me desculpe interrompê-la, doutora. Se a senhora convoca alguém para fazer o exame de DNA, ele se nega, já coloca no nome dele? Parece que eu li qualquer coisa. Tem, é o seguinte, havia já uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que a recusa do homem a se submeter, não só do homem, né? Em muitos casos a investigação, por incrível que pareça, da maternidade. Já houve, é raro, mas há. A pessoa que se negar a se submeter ao exame de DNA será presumido que é o genitor ou da criança, né? Será presumido o parentesco. E agora isso já é uma lei. Foi sancionada, né, essa lei há algum tempo já. E não é mais uma súmula ou embasamento jurídico, é uma lei que permite que o juiz conclua que aquela pessoa que se negou a comparecer é o pai, claro, do investigando. Se negou por quê? A não ser que seja alérgico a tirar sangue. Não é bem o caso, né? Beatriz do Meridota. Doutora, a minha mãe dá pensão para um neto dela. Só que ela está muito doente e a pensão vem descontada na folha de pagamento. E o neto dela já completou 18 anos no ano passado. Ele não trabalha, mas não estuda. E essa pensão ainda não foi cancelada. Ela continua vindo descontada. O que eu tenho que fazer, doutora, para cancelá-la? Já fui na FUNPREV, deve ser funcionário da prefeitura, e disseram que isso depende de uma ordem do juiz. Exatamente. Se o neto da sua mãe concordar com a exoneração da pensão, pode ser feito esse pedido lá no setor pré-processual recém-instalado. Mas se há discordância do rapaz, a sua mãe deverá procurar um advogado para entrar com a ação de exoneração de alimentos, alegando a doença dela e a maioridade do rapaz.
Na verdade, quando que acaba automaticamente essa pensão? Com 21? Não, em tese, a pensão se extingue aos 18 anos. 18 anos. Mas, em alguns casos, ela é prorrogada, né, além dos 18 anos, quando o recebedor da pensão comprova que está estudando ou que tem alguma deficiência física que o impede de ganhar o próprio sustento, ou mental, né, pode ser. E aí essa pensão fica prorrogada. Isso. A regra é aos 18 anos, mas há necessidade da pessoa que paga a pensão procurar a exoneração. Não é automático, tá certo? Eu não sei se a senhora viu, não é bem isso, mas esse escândalo que estourou essa semana de aposentadoria de ex-prefeitos. Um caso lá de impressionante, acho que é de Mato Grosso, sim. O cara morreu faz 80 anos, um ex-prefeito. Santa Catarina. Santa Catarina, né? E a família continua, mas que país que não é sério, meu Deus do céu. E a família continua recebendo a pensão até hoje. Tudo depende da interpretação da lei existente, né? Me parece que em Santa Catarina existe essa lei que beneficia os dependentes dos governadores, né? Que é um absurdo, né? Mas é lei, se é lei, não tem... Se está embasado na lei, a pessoa tem o direito, né? E tem governador do Paraná aí dizendo, não, mas eu vou doar a minha pensão. É uma coisa que... nesses casos seria mais prudente renunciar, Renuncia, então, né? Já é senador, já é... É verdade. É difícil comentar a respeito. E se o cara assumiu o cargo só por 15 dias, ele já tem direito à pensão? Em alguns estados, sim. Absurdo, que absurdo. Para onde a senhora acha que vai a agilidade da justiça se outros anexos avançados como esse da Vara da Família forem criados em outros setores? Aqui em Bauru, você disse? Em Bauru, ou geral. Eu acredito que a tendência é realmente alcançar o nosso objetivo, que é diminuir o número de processos ajuizados. Porque nós temos hoje um acúmulo de processos. Por quê? Porque hoje em dia a população é muito esclarecida. A população sabe de seus direitos, sabe a quem reclamar, tem advogado nomeado gratuitamente, né, na Defensoria Pública. Então, as portas para a população estão abertas ao Judiciário. E, hoje em dia, ninguém mais deixa os seus direitos de lado adormecidos. Vão em busca deles. E isso está certo. A pessoa tem mesmo que buscar a satisfação das suas pretensões que não são aceitas pela parte contrária. Mas a gente tem que buscar resolver esses conflitos de forma amigável. É esse o grande objetivo da justiça. O cara fica a vida inteira em um litígio, morre e muitas não vê nada, vezes. Né? Muitas vezes um casal, para se separar por causa de bens, da dificuldade de chegar a um consenso, fica 2, 3 anos litigando. Né? Então, o que a gente quer levar às pessoas é a consciência, não, o pensamento, de ver a conciliação como uma solução para os seus conflitos, né? O acordo como uma forma de compor aquele conflito de uma forma rápida e que trará, no mínimo, paz de espírito. A Vara da Família é uma das mais congestionadas? Olha, eu acho que atualmente não mais. Não mais, né? Não mais. Atualmente nós temos muito trabalho ainda, audiências todos os dias. Não digo em Bauru, eu digo no aspecto... geral? Geral. Eu creio que sim. Né? Por quê? Porque são varas que tratam de problemas que devem ser resolvidos a curto prazo. Né? E as audiências têm que ser a curto prazo também. Mas as varas da Fazenda Pública ganham das varas de família, infelizmente, porque atualmente as prefeituras ajuizam as execuções fiscais e cobranças de IPTU e acaba acumulando muita coisa, né? O cível deve ser enorme também, né? As varas cíveis, pelo menos aqui em Bauru, tem menos processos do que as varas de família. Menos. Mas também
sofrem com a falta de funcionários, sofrem com a morosidade dos prazos, que os advogados muitas vezes usam todos os recursos cabíveis e o processo não deslancha, né? Não evolui. A vara da família em Bauru são duas, né? São duas varas. A senhora acha que caberia uma terceira vara? Então, ou agora com essas ideias de anexo e agilizando a coisa está ficando mais dentro? As varas de família já têm a terceira vara criada por lei. Só não está instalada essa terceira vara por falta de espaço no fórum local. Então, nós não temos onde colocá-la. Teria que ser alugado um outro local para atender as varas de família. Mesmo, né, doutora? A verdade é essa, né? Está pequeno, isso é fato, né? Mas nós já temos projetos, né? A diretoria do fórum poderia falar melhor do que eu sobre esse assunto. Já há um terreno. Então, eu creio que nos próximos anos deve sair um fórum novo para a cidade, né? Não, nós queremos lamentar todos os convidados nossos aí, juízes, promotores, secretários municipais, vereadores, todas as pessoas que receberam os nossos convites para o coquetel, mas nós estamos só adiando. Quer dizer, o coquetel vai ser no mesmo local, em data posterior à hora que o tribunal autorizar, né, doutora? Exatamente. A senhora acredita que já no mês que vem, de fevereiro, é possível a gente fazer creio isso? Que sim, creio que sim. Só essa primeira semana é mais tumultuada, não é? Por causa do luto. E eu acredito que até o final de fevereiro já haja uma decisão a respeito, né, da sucessão. As férias forenses terminam quando? Não há mais férias forenses, né, Duda? Não, agora houve apenas a suspensão dos prazos de 20 de dezembro até dia 7 de janeiro. O fórum já está funcionando normalmente. O que acontece é alguns juízes tiram as férias em janeiro, outros em fevereiro, mas não há mais suspensão dos trabalhos, não. Então estou atrasado. Eu lembro aí da época que tinha, né? Foi uma antiga reivindicação dos advogados, né, que não houvesse uma paralisação. E foi atendido já há vários anos. Né? Eles são profissionais liberais, se fecha, eles deixam de ganhar difícil. O trabalho deles, né? Doutora, eu fico muito feliz quando a senhora vem aqui, porque realmente a senhora coloca tudo com uma clareza e com uma maneira professoral muito grande. Tem mais alguma coisa para falar para o nosso telespectador? Olha, a única coisa que eu teria a dizer mesmo é para que a população vá até o setor de conciliação pré-processual antes de procurar um atendimento com um advogado para tentar resolver amigavelmente a sua questão familiar. Caso não haja possibilidade de um acordo, serão orientadas a buscar ou a Defensoria Pública, se tratar de pessoa sem recursos financeiros para contratar um advogado, ou orientada a procurar o advogado de sua confiança, de sua preferência, para ajuizar a ação. Doutora, muito obrigado pela presença. Imagine, eu que agradeço. Bom, eu quero agradecer ao Clube Cultural Nipo Brasileiro, mandou um livro para a nossa biblioteca, lindo, lindo, lindo. É uma edição comemorativa do centenário da migração japonesa e tudo que aconteceu em Bauru nesse tempo. Isso está indo para a faculdade do IESB para ver. E lindo, um livro maravilhoso, em papel bonito, como é a cultura japonesa, né? Tudo de qualidade e nós agradecemos. E parabéns para essa família maravilhosa, essa descendência fantástica, que são os nipônicos que moram em Bauru e que são responsáveis pelo grande desenvolvimento da nossa cidade. E você continua ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê, senão o Samuel me manda embora. Até amanhã. Tchau.